Você está pronto para entender como que um render fotorrealista funciona de fato? Como que você faz para criar essas imagens de fato? Bom, utilizando imagens e exemplos aqui, eu vou mostrar para você como que você cria imagens realmente muito boas, beleza? Então, sem mais enrolação, bora direto pro vídeo, né? Bom, essa primeira imagem é uma imagem que geralmente as pessoas olhariam e diziam que não tem nenhum problema com ela, né? Que tá tudo ok ali. Mas ela claramente mostra alguns pequenos probleminhas. Vamos começar falando pelos pontos fortes. O ponto forte dessa imagem, como você pode estar observando, são as janelas. Elas estão levemente estouradas em relação ao exterior, fazendo com que a cena fique com uma sensação bem realista. Afinal, existe mais luz do lado de fora do que do lado de dentro. Mesmo assim, o lado de fora ainda tem uma história, você ainda consegue ver que há uma vizinhança. Sem aquela história, se a janela fosse completamente branca, você não saberia se isto é uma casa ou um apartamento. Como você consegue ver outras casas, telhados ali do lado de fora, então a história que está sendo contada pelas janelas traz algo para a tua cena. Eu consigo saber onde essa casa está, de certa maneira, ou seja, ela está em uma vizinhança, é uma casa. Então, eu sei que se trata de uma casa exatamente pelo que tem pela janela. Se não tivesse nada ali, eu não saberia se é uma casa ou um apartamento. Então, a história está muito bem contada. O enquadramento, materiais e tudo mais está muito bom, com exceção de um pequeno problema. Você consegue observar que nas partes superiores e inferiores da imagem você tem grandes pontos vazios. Isso porque a pessoa que tirou esse render, ela queria mostrar o máximo possível da imagem. Mas tudo que ele garantiu ali para quem estava visualizando foi 2 pontos vazios na parte superior e inferior da nossa imagem que não acrescentam nada à história da nossa cena. Então, esses 2 pontos não estão trazendo muito valor para a nossa cena, tá? Não está ajudando tanto assim. Por isso seria mais interessante fazer um zoom nessa imagem. Mesmo que perdesse um pouco de informação na lateral, como por exemplo perder aqueles quadros, a cortina e tudo mais, focar a imagem mais no ponto que chama a atenção, que é ali o ponto do tapete, o ponto que tem a poltroninha ali no fundo, o sofá e etc., seria mais interessante, porque a imagem não estaria comprimida dentro de um clump, onde tem muitas coisas, e tudo isso é cercado por uma vinhete, por assim dizer, de nada. Uma vinhete de um teto branco e um piso de madeira. Então, pontos fortes, a janela conta uma boa história, diz onde a casa está. Pontos fracos, tem muita coisa espalhada na parte de cima e muita coisa aglomerada dentro da imagem. Seria legal você dar um zoom, fazer um crop nessa imagem e ver apenas o que está no centro, mesmo que isso perca os quadros ali no canto. Esse aqui é um outro exemplo, e esse exemplo já tem um ponto fraco, que é exatamente o ponto fraco da janela. A janela está estourada demais. Como resultado, eu não sei aonde essa casa está, eu não sei o que aconteceu lá fora. A sensação que eu tenho, na verdade, é que simplesmente explodiu uma bomba atômica ali. Essas janelas, elas não estão acrescentando nada na história, elas estão simplesmente explodindo de iluminação na nossa cena, sem trazer nada demais para ela. Em contrapartida, esse render também sofre um pouquinho de ter alguns pontos vazios, mas esses pontos vazios, eles trabalham melhor mais como pontos de descanso, afinal você consegue ver toda a cozinha, você consegue ver as 2 mesas, as plantas e tudo mais, então tá um render bem harmônico, mas infelizmente parece que uma bomba atômica explodiu lá fora. Então é esse um cuidado que você tem que tomar. Não exploda sua janela demais, deixa o exterior levemente, sabe, levemente esbranquiçado, não precisa explodir uma bomba atômica fora do teu render. Esse outro exemplo aqui é um exemplo que ele está quase 100% perfeito, né? A questão, o único pecado desse render aqui é que os materiais estão limpos demais, faltou um pouquinho de dirt, e também seria legal, né, dar ali uma tratada final na imagem com um LUT ali, só para poder trazer um mood a mais para a cena. Mas a cena em si está perfeita, porque o exterior está levemente esbranquiçado em relação ao interior, fazendo com que a cena fique bem realista, né? E todo o resto tá bem legal. Você consegue observar que o sol ele entra pela casa, então você consegue ver que tem um highlight muito grande no piso de concreto ali, mas as sombras elas não estão muito escuras, então você vê que tem um equilíbrio entre luz e sombra. Por mais que haja um grande highlight ali no piso, né, que poderia causar um grande problema, né, afinal tá estourado, ainda tem um certo equilíbrio. O correto aqui seria você tentar reduzir ao máximo possível esse highlight para que ele não perca o detalhe do concreto. Como você pode ver, o highlight está branco, então seria legal que esse highlight fosse reduzido o máximo possível para não perder o detalhe do concreto. E, mais importante ainda,
fazer com que esse highlight não distraia tanto em relação à cena. Pois como você pode ver, o piso de concreto, que está quase branco, está chamando mais a atenção do que a obra em si. Então isso é um problema no nosso render. Apesar de que a iluminação está bem ok, você tem um problema ali de highlight ali no piso, tá? Então fique atento a isso. O que brilha demais chama a atenção demais, causa um ponto de distração. E você pode acabar fazendo a mesma coisa que esse render fez, que é uma cena perfeita, virando uma cena quase perfeita por causa de um detalhe de um highlight e alguns materiais que estão limpos demais. Esse exemplo que eu tenho aqui para vocês é a referência do que eu tenho como entre aspas em relação à exposição da janela mostrando o exterior comparado ao que está no interior. Como você pode ver, o exterior está levemente esbranquiçado em relação ao interior, indicando claramente que há mais luz do lado de fora do que do lado de dentro. As sombras do lado de dentro, por outro lado, são bastante definidas, você consegue ver a silhueta dessas sombras, mas elas não escondem nada. São sombras que definem volumes, são sombras que fazem com que você olhe bastante para elas e veja as formas, veja as plantas e tudo mais. Então, esse é o exemplo que eu considero o exemplo, entre aspas, perfeito. Você pode procurar janelas mais estouradas ou menos estouradas, mas eu costumo utilizar essa imagem como padrão quando eu quero ver uma exposição legal para dentro da minha cena. Então, a janela levemente estourada em relação ao interior, sombras bem definidas, porém não escuras o bastante para ocultar a nossa cena. E como exemplo de renderização, eu tenho esse render aqui, o qual eu fiz para o curso de Blender para Arquitetura e Interiores, e utilizando todos esses conceitos que eu mostrei para vocês. Tudo isso aqui que eu ensinei para vocês já foi ensinado para os alunos lá no curso de Blender para Arquitetura e Interiores. Mas também tem várias outras aulas e vários outros módulos onde você pode estar aprendendo a criar tanto renders de interiores quanto renders de exteriores aí para os seus projetos de arquitetura e design de interiores, tá? Então é nesse momento final que eu gostaria de apresentar para você que o meu curso de Blender para Arquitetura e Interiores está com uma promoção de 25% de desconto, ou seja, você vai ter o desconto de 1/4 do valor do curso, que é uma promoção muito interessante. Então se você está interessado em aprender a melhorar suas renderizações e principalmente se você está interessado nos 3 novos módulos que foram adicionados recentemente, que são os módulos de fotografia, que trazem um conhecimento muito mais profundo relativo ao que eu ensinei para você aqui nessa semana da fotografia, no módulo de composição e no módulo de iluminação e renderização na prática, que são os módulos que se completam para que você crie imagens verdadeiramente incríveis, então basta você clicar no link que está aqui na descrição e você vai ter acesso ao curso. E também você poderá utilizar o cupom de desconto que está lá bem grande em letras laranjadas lá na página do nosso curso, tá? Ele está lá escrito, basta você pegar ele e digitar ele ou copiar e colar no campo de compra que você vai receber esse cupom de desconto, beleza? Qualquer coisa, ele está aqui embaixo também, basta você copiar e colar lá, ok? Que eu espero que o conhecimento que eu tenha trago para você tenha sido um conhecimento que realmente te ajudou, que te fez, sabe, aprender mais sobre renderização, aprender mais sobre fotografia, e eu espero que você faça muito bom proveito desse conhecimento. Mesmo que você não adquira o curso e perca essa promoção incrível, eu já vou ficar muito satisfeito em saber que você conseguiu se tornar um artista melhor com os conhecimentos que eu coloquei aqui para você. Então é isso, os links estão todos aqui embaixo, o cupom de desconto também está descrito aqui embaixo, é só ir lá acessar o curso, beleza? Muito obrigado e dessa vez, infelizmente, não tem exercício, só tem exercício para os membros do curso, beleza? Muito obrigado e até mais!